Então, eu vou compartilhar o livro desse mês, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu fiz um sumário no mapa mental, assim, porque ele tem, cada capítulo, ele tem uma frase que eu acho que é o tipo chamariz daquele capítulo, que é o que seria mais importante. Então, eu fiz meio um pouco no mapa mental para ir baseando a explanação aqui. Só deixa eu aqui. Consegue ver? Sim, Tá. Deixa eu trazer para cá para eu ver também. Eu só preciso ter aqui os participantes para ver se alguém entra para provar. Beleza. Então, O Jeito Harvard de Ser Feliz foi escrito por Sean Arthur, que ele era um estudante primeiro de Harvard e ele virou professor auxiliar e ele trabalhava muito com os estudantes. Então, quando ele estava na faculdade, essa parte toda da introdução, ele conta que ele foi convidado pelo Tal Ben, que é um dos precursores da psicologia positiva, da psicologia da felicidade, para assistir a aula da felicidade. E aí ele foi, ele achou que não ia ter ninguém na aula, tal, e apareceu centenas de alunos. E ali que começou todo esse movimento. Aí ele faz uma pergunta na introdução que eu achei que eu acho muito interessante, que é: o sucesso vem antes e a felicidade depois. Será que é isso mesmo? Porque a gente é programado para, na nossa sociedade, para buscar realização atrás de realização e trabalhar e tudo. Ah, quando eu atingir o sucesso, eu vou ser feliz. Mas será que é realmente isso? Então, a psicologia positiva foi todo esse movimento deles, né, para estudar as áreas de potencial humano, né? Então, eles descobriram que a felicidade precede o sucesso. Então, você é feliz e aí você tem sucesso, e não o contrário. Porque muitas vezes, eu não sei se você já percebeu isso na nossa vida, a gente quer alguma coisa, quer conquistar aquilo, aí conquista aquilo, a emoção passa muito rápido. Aí você já vai atrás da próxima coisa. O que que essas pesquisas todas mostram ao longo do livro é que, ao contrário, você sempre trabalhando a sua felicidade, você tem mais chances de ter o sucesso, de ter o bem-estar verdadeiro. E a psicologia positiva, então, que é a base, o fundamento do livro, é esse ramo da psicologia que conduz esses estudos científicos nas áreas do potencial humano. O que eles querem descobrir, o que faz as pessoas serem mais resilientes, mais produtivas, o que faz elas se prosperarem, se destacarem. E esse movimento todo, ele começou com o Marty Seligman, que é um dos, ele é chamado o pai da psicologia positiva. Ele, durante muito tempo, ele estudou, e essa história ele até o Chan traz no livro, o desamparo aprendido. Então, a psicologia tradicional, ela se concentrava em você tem a linha da normalidade, você pegar o indivíduo que estava abaixo da normalidade e trazer para a normalidade. Então, nas doenças, nas disfunções, e o Martin, muito tempo, ele trabalhou com desamparo. Eles fizeram um experimento com cachorros, que eles queriam que o cachorro pulasse uma dentro de um labirinto, que ele pulasse uma parede. Só que o cachorro, de tanto tomar choque, ele ficou apático. Então, ele aprendeu o desamparo. Aí, da mesma forma que os cachorros aprendiam o desamparo, ele começou a estudar isso nos seres humanos. Ele aprendeu que o desamparo pode ser aprendido. Quando ele aprendeu isso, ele pensou: mas por que não pode ser o contrário também? Se eu posso depois, porque durante muito tempo acreditou-se também que os nossos cérebros eram moldados só até a adolescência. Depois disso, a gente tinha um cérebro fixo. Mas se a gente podia aprender a ser desamparado, por que a gente não podia aprender também a ser positivo, a ser feliz? Por que a felicidade não poderia ser aprendida também? Então foi isso, quando ele virou presidente da Associação de Psicologia Americana, que ele começou a destinar verbas para esses estudos, para que a gente aprendesse o que faz algumas pessoas serem tão acima da curva, não cultuarem a média, né? Então, na parte um ele fala toda sobre a psicologia positiva na prática. Ele fala para a gente descobrir, o primeiro capítulo da parte um é para descobrir o benefício da felicidade. Opa!
E ele já traz ali no começo que a mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Isso aqui é uma citação que ele traz de um livro muito antigo. Ou seja, né, a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Isso aqui é um dos fundamentos da psicologia positiva e da neuroplasticidade, né? Porque a psicologia positiva diz que a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dela. A gente pode pegar o mesmo fato e fazer desse fato um transtorno na nossa vida ou usar de alavanca para alguma coisa positiva. E é isso que aqui ele começa a trazer nessa introdução, nessa parte 1. E aqui ele fala, na página ali 22 e 23, ele fala do culto da média. Ele tem, se você pegar no livro, o gráfico da média, né? Que é o Uhum, gráfico que é usado nos testes, na maior parte dos estudos científicos. Se você tem uma demonstração, se você tem uma tendência, né, seu estudo é validado. Os pontos discrepantes, geralmente, são excluídos dos testes. Mas por que que esse ponto positivo é excluído? Porque a gente geralmente trabalha com a média nos estudos científicos. Isso é importante para você provar a sua tese. Mas se você pegar esses pontos positivos e estudar eles, você também pode ser, né, melhor. Você sai do culto da média. Aí, ó, se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. Isso para mim foi uma frase que bateu muito assim, porque normalmente a gente quer se encaixar no nosso grupo, a gente quer ser parecido, a gente tem esse senso de pertencimento, né? Só que se o nosso grupo for a média e a média nos trouxer para baixo, às vezes a gente está despontando, às vezes a gente está indo para frente. E aí a nossa média quer trazer a gente para a média, para baixo. Então, isso aqui me bateu muito profundamente, assim. Por que que a gente cultua a média, né? Então, vamos pegar os pontos positivos aí, vamos tentar subir, né? Então, se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atinge a média e deixa passar irremediavelmente a oportunidade de superar. Aí, ali na página E, 24, e mais, e mais abaixo, Paula, abaixo dessa, eu achei interessante essa parte aí, abaixo dessa frase que você leu, aí ele diz, né, a psicologia convencional ignora conscientemente os valores discrepantes, porque eles não se encaixam no padrão, justamente isso que você acabou de colocar. Eu procurei fazer o contrário, em vez de excluir esses valores discrepantes, busquei aprender com eles. eu acho isso muito interessante. Que é justamente isso. Mas por que que a maior parte desiste? Mas por que que essa pessoa aqui, nas mesmas condições, não desistiu? E eu posso fazer a mesma coisa que ela? Posso identificar um padrão aqui para seguir, para ser parecido com essas pessoas, né, que são mais positivas, que não se encaixam? Aqui, ali na outra página, ele também coloca, né, que você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar, que é você colocar em prática, né? E se você só luta, que aqui é da psicologia tradicional, né? Que só luta para reduzir os Isso. aspectos negativos. Aí você apenas atinge a média e deixa passar a oportunidade de superar. Que é quando a gente aprende a voar, né? Quando a gente supera. E ali na outra página, daí ele fala, que eu já falei, né? Um pouco da história do Seligman, que quando ele virou o presidente da associação, que ele começou a destinar verba justamente para que esses psicólogos, como o Chan, como o Talben, conseguissem produzir mais estudos para realmente identificar esses padrões. Porque senão é muito teórico, né? Você tem uma teoria, se você não produz estudos científicos de meta-análise de dados, você não comprova. Então, tudo que ele traz aqui foi comprovado através de estudos. Isso que eu acho o mais legal, assim, de tudo desse livro, né? E aqui ele coloca uma frase que eu acho muito, muito, muito importante, não só para esse livro, mas para tudo na nossa vida, né? Que o objeto ao qual dedicamos nosso tempo e focamos nossa energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade. Às vezes a gente foca muito em alguma coisa, não consegue deixar uma situação para trás, muitas vezes, justamente a gente está pondo foco ali, a gente está transformando nossa realidade. E quando a gente percebe isso, que a gente pode mudar.
Então, isso eu acho muito importante, não só para o livro, né? Não só para o benefício da felicidade, mas a gente vai ter um livro também que chama O Poder do Agora, é justamente quando você foca no passado daí, né? Que você gasta muita energia e fica travado. E ali na página 26, ele coloca assim, ó, temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos, porque é nosso cérebro, porque o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está no negativo ou neutro, veja só, mas quando está no positivo. Então, a felicidade precede o sucesso. Opa, deixa eu só achar o botão aqui. Tem um probleminha aqui, gente, só um pouco. Vou, pronto, voltando. Aprendendo os botões aqui do Zoom. E aqui, então, ele fala que o nosso cérebro está configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está no positivo. E é isso tudo que ele traz as pesquisas para comprovar, né? E justamente foi a partir da análise e coleta desses dados, dessas meta-pesquisas, que ele estudou tudo isso, aplicou isso nas próprias pesquisas, identificou e isolou 7 padrões específicos, que são os princípios que ele traz na parte 2, que são esses princípios que a gente pode modular e aplicar na nossa vida. Então, aqui ele traz também que é a felicidade que leva ao sucesso praticamente todos os âmbitos: trabalho, saúde, amizade, sociabilidade, criatividade, energia. Então, a felicidade, ela precede não só o sucesso, ela precede tudo, né? Não só o sucesso em uma área específica, tipo, a felicidade não vai preceder o sucesso só no trabalho, mas em tudo. Porque a gente falou muito disso lá no Poder da Autoresponsabilidade. Nós somos seres cíclicos, né? Nós somos seres integrais, então eu não consigo separar a Paola do trabalho da Paola dos amigos. Não, eu sou a Paola, né? Eu sou todas as Paolas. Então, a felicidade, ela vai levar ao sucesso em todas as áreas, porque você consegue administrar melhor, ser mais otimista. Inclusive, tem uma parte que ele fala sobre a felicidade, como você ser feliz antes, como ser precursora de uma boa saúde. Então, veja só, né? Então, o que que são esses princípios? Eles podem te ajudar a superar obstáculos, livrar-se de maus hábitos, tornar-se mais eficiente, mais produtivo. Basicamente, eles são um conjunto de 7 ferramentas que nós podemos utilizar para elevar o nosso nível de realização todos os dias. E o que eles não são, o que, que não é, né? Essas ferramentas não vão dizer para a gente estampar um sorriso no rosto, para usar o pensamento positivo, para se afastar dos seus problemas, ou pior, para fingir que eles não existem. Não, os problemas existem, né? O autor ele afirma que não vai dizer que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosa aplicando isso, que isso vai ser uma grande ilusão. Mas essas são ferramentas que você pode aplicar dentro dos problemas. Os problemas vão acontecer. O que a gente faz, eu sou aquilo que eu faço, o que acontece comigo, não o que acontece comigo, certo? Então eu posso aplicar essas ferramentas para ter outra visão daquilo que me acontece. Então, ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, é perceber que podemos. Então, tudo isso é sobre o potencial humano, que ele é desconhecido, né? Então, mudar é possível justamente por causa da neuroplasticidade, que é aquilo que eu estava falando antes. Antigamente se acreditava que nosso cérebro só se expandia durante o período da adolescência e parava, até a gente ser adolescente. E conforme as pesquisas foram avançando, não. Se eu consigo aprender o desamparo quando eu sou mais velha, por que que eu não posso aprender a ser feliz? Então, até a tecnologia foi avançando, né? Hoje em dia a gente consegue fazer a ressonância das pessoas pensando e consegue ver que os caminhos vão mudando. E isso é neuroplasticidade, que é o poder do nosso cérebro de alterar os caminhos neurais, a forma como você fazer alguma coisa, que é possível que você aprenda alguma coisa. Ele traz uma história bem
que me chamou bastante atenção sobre um estudo feito com os taxistas de Londres, que Londres é um labirinto. E antigamente não tinha Waze, né? Google Maps, essas coisas. E os caras sabiam os mapas. E aí eles foram estudar o cérebro dessa gente e eles apresentavam uma área uma área do cérebro que cuida dessa parte de espaço muito mais desenvolvida do que uma pessoa normal. Então ele pergunta assim, se a gente não se desenvolve, será que essas pessoas já nasceram com essa parte porque sabiam que iam ser motoristas de táxi? Não, né? Eles desenvolveram essa parte do cérebro quando eles se tornaram motoristas de táxi naquela cidade, porque é uma cidade altamente complexa. E isso só foi possível porque o nosso cérebro se desenvolve, porque ele tem neuroplasticidade. Isso aqui e é uma coisa muito interessante, porque o Dalai Lama, que aí vem muito da parte do espiritual, já afirmava isso, em 1970, que a mera força do pensamento poderia levar a uma mudança na nossa estrutura cerebral. Foi muito antes dos cientistas, porque essa parte da psicologia positiva veio a partir de 96 só. Foi muito antes dos cientistas pesquisarem e afirmarem que pode mesmo, ali ele já falava isso. Isso aqui chamou muito minha atenção, né? E tanto que o livro do Encontro Passado, ele era mais essa parte holística, mas é porque muito do que se afirmava em religiões, e dessa parte do desenvolvimento do espírito, né, da mente, por exemplo, da meditação lá dos indianos, a, a psicologia e os estudos têm comprovado hoje em dia que a meditação tem efeitos e os caras estão lá falando, medita, faz anos, assim. Então, eu acho muito legal como tudo vem se entrelaçando, né? Ali na página 41. Ai, gente, eu quero falar uma coisa, eu quero contar uma coisa pra vocês que eu não contei. Essa vez eu fui mais organizada. Eu coloquei os post-its. Até um tempo atrás eu não riscava livro, não colocava nada, né? Aí eu coloquei as cores diferentes por capítulos. Então, o outro eu fui só colocando o marcador, né? Essa vez não, essa vez eu coloquei bem certinho as cores por cada capítulo. Aí eu fiquei bem, eu achei que ficou bem organizadinho. Nada a ver, né? Enfim, na página 41 ali, que ele traz bem no final, que a mudança cerebral, ela era considerada impossível. E hoje é um fato bem conhecido e sustentado por várias pesquisas, que ele traz ali. E quais as implicações disso? Assim que se constatou que o nosso cérebro possui a plasticidade estrutural, nosso potencial de crescimento intelectual e pessoal de repente passou a ser igualmente maleável. Nesse capítulo aqui, né, nessa parte da primeira parte, ele fala justamente isso, que a verdade é que nós desconhecemos os limites do potencial humano, porque todo limite que antes era um limite passou a ser quebrado. Então, ai, o ser humano não consegue correr tantos quilômetros em tanto tempo. Pois o ser humano vai lá e corre. Toda Olimpíada a gente tem quebra de recordes, porque o ser humano vai lá e desafia os próprios limites. A gente vê vídeos, hoje com a internet, o conhecimento é muito difundido, a gente tem acesso a muita coisa, né? Então, é muito fácil a gente ver isso. Às vezes eu vejo uns vídeos e eu penso, não é possível que o ser humano consiga fazer isso. Eu não me imagino fazendo. Por quê? Porque a minha crença aqui, né? As minhas condições, o meu corpo, enfim, a minha estrutura não me permitiria fazer aquilo. Mas o ser humano consegue. Por quê? Porque alguém foi lá e acreditou. Ninguém foi lá e colocou uma crença dizendo que a pessoa não podia. Aí a pessoa foi lá e fez. Tem uma frase que é bem legal que diz: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, geralmente, às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente diz: não faz isso, não tenta isso, você talvez não vai conseguir, porque a gente quer evitar uma decepção na pessoa. Mas isso é uma trava que a gente está colocando no potencial de algumas pessoas, muitas vezes. Então, por isso que é melhor a gente incentivar. Olha, a gente não vai incentivar coisas impossíveis. Ele até fala sobre isso lá nos princípios, né? Mas quanto mais a gente poder ser esse agente de incentivo, de transformação, melhor. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente fala, né? Porque a nossa crença, né, o nosso pensamento tem realmente o poder de fazer isso. E a aplicação dos princípios, então, que ele vai trazer na segunda parte, pode fazer uma diferença real e duradoura na vida das pessoas.
as pessoas podem ser mais felizes e as mentes pessimistas podem ser treinadas para se tornarem mais otimistas e os cérebros estressados e negativos podem ser treinados para enxergarem mais possibilidades. E isso tudo está disponível para quem se empenhar. Então, ele não traz, eu gosto muito dessa abordagem dele no livro, que ele não traz nada como mágica, como, eu fui lá, pensei e fiz. Não, são benefícios, principalmente para aquelas pessoas que têm uma tendência mais negativa, que têm uma tendência mais pessimista, são benefícios, são princípios que essas pessoas podem treinar, podem se empenhar e podem atingir, colher os benefícios da aplicação desses princípios. Até sobre existirem pessoas mais negativas, tem uma fórmula do livro do Martin Seligman, que é Felicidade Autêntica, que você consegue saber se você é mais positivo, se você está mais positivo ou se você está mais negativo. Eu vou ver se eu acho essa fórmula e mando lá na comunidade, para a gente testar aí como que a gente está nisso, né? Para saber se a gente vai precisar se empenhar mais ou se empenhar menos, ou o que a gente já está aplicando, né? E ali no princípio um, aqui as frasezinhas que eu trouxe, ó. Como a felicidade proporciona uma vantagem competitiva ao seu cérebro e à sua organização. Então, todo princípio, ele traz um breve resuminho, né? Deixa eu fechar aqui. E ali, já bem no começo, tem umas partes que eu acho que ele acaba repetindo, por exemplo, do aspecto de que a felicidade precede o sucesso, que é para realmente gravar na gente, para que a gente não volte para a nossa tendência natural, de que é achar que a gente tem que fazer muita coisa, realizar muita coisa, muito sucesso profissional, fazer, né? Se a gente parar para pensar hoje no nosso entorno, as nossas exigências são muito altas. A gente precisa dormir bem, precisa ter sucesso profissional, precisa fazer isso. A gente tem que fazer um monte de coisa para a sociedade. Mas não é assim que acontece. Cada um tem seu ritmo, cada um tem suas prioridades. E muitas vezes a gente não para se analisar, para pensar o que é importante para a gente realmente. Então a gente acaba achando que a gente tem que conquistar tudo aquilo que as pessoas dizem que a gente tem que para ser feliz. Na verdade, não. Se eu parar, por exemplo, aplicar ali o benefício da felicidade ou trocar o ponto de apoio, a alavanca, eu consigo trazer a felicidade, encontrar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia, para ter esse sucesso. Que até a felicidade, deixa eu ver se está nessa parte aqui. Eu estou aqui na página 50 agora, né? Que ele fala que é justamente isso, que a gente foi, por gerações, levado a acreditar que a felicidade girava em torno do sucesso. E não, esses estudos eles têm comprovados que a felicidade precede o sucesso, né? E aqui na 51, tá isso aqui que eu ia dizer, que a felicidade depende da pessoa, o conceito de felicidade depende da pessoa que a vivencia. Por isso que é muito subjetivo. E é por isso que os cientistas, muitas vezes se referem à felicidade em termos de bem-estar subjetivo, porque a minha felicidade é diferente da sua felicidade. Então, cada um tem uma felicidade, e se você for pegar as pesquisas científicas da psicologia positiva, o livro do Martin Seligman, eles sempre se referem ao bem-estar subjetivo, que é a mesma coisa. Por quê? Porque se você usa felicidade, a primeira imagem que vem na nossa mente é alguém sorrindo. Tá sempre felizão, assim. Mas não, a felicidade é o bem-estar subjetivo, é como você considera a sua vida em geral. É aquela sensação de vida plena, ele chama de felicidade autêntica, que não é a alegria, porque você pode ter o benefício da felicidade, tá alegre ou tá triste. E mesmo assim a sua tristeza não vai tirar o seu bem-estar subjetivo com a sua vida. Então por isso que muitas vezes, principalmente quando é traduzido para o português, a gente tem o termo bem-estar subjetivo, que é a mesma coisa que a felicidade autêntica, que é a felicidade com a vida no geral. Então, aqui ele traz isso na 51. E eu acho muito interessante trazer isso. E aqui na 52, ele traz uma pesquisa do Martin Seligman, que ele trouxe o modelo PERMA. Ó, o pioneiro da psicologia positiva segmentou a felicidade em 3 componentes mensuráveis: prazer, envolvimento e senso de propósito.
O Martin Seligman, depois, ele estendeu essa pesquisa. Ele criou o que a gente chama de modelo PERMA. Eu vou compartilhar aqui só uma coisa para vocês. O modelo PERMA é esse aqui, ó. É tentando compreender, né, a felicidade e o bem-estar, ele criou a teoria do bem-estar. Ficou conhecida como PERMA. São 5 elementos chaves da felicidade e do bem-estar. Gente, isso aqui que eu estou compartilhando é meu artigo da pós, tá? Aí, o que que significa o PERMA? É Positive Emotions, que são as emoções positivas, e a gente tem em média aí 20 emoções positivas que a gente pode tentar trazer para o nosso dia a dia. Gratidão, alegria, ele traz aqui mais algumas, meu Deus. Gratidão, alegria, serenidade, interesse, esperança, orgulho, divertimento, inspiração, maravilhamento, amor. Então, isso tudo faz parte das emoções positivas. O engajamento, que é o E do PERMA, é o flow. É aquela sensação que a gente tem de que a gente está fazendo uma tarefa que a gente não vê o tempo passar, sabe? Você fica engajado naquilo, você entra em estado de flow, você se envolve. Às vezes não é uma coisa fácil que você está fazendo, uma coisa gostosa, mas é uma coisa que te dá esse senso de engajamento. Muitas vezes, quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta muito, ou está aprendendo algo, fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, o tempo passa, a gente nem vê, né? 5 horas, você acha que foi 15 minutos. Isso é o deslocamento do espaço-tempo na sua mente. Por quê? Porque você está engajado. E ainda dentro do modelo PERMA, que é o R, são os relacionamentos. Então, você cultivar relacionamentos positivos, ele fala isso ao longo do livro aqui também, tem uma grande influência no seu bem-estar geral, subjetivo da sua vida inteira. É, inclusive, um preditor de doenças cardíacas. Então, muitas vezes, a gente não rompe relacionamentos tóxicos, não se afasta de pessoas que nos fazem mal, e isso influi diretamente na nossa felicidade, no nosso bem-estar geral, ao longo da nossa vida. Então, construir e manter relacionamentos saudáveis e positivos é um grande preditor do bem-estar geral. E a gente ainda tem dentro do PERMA o M, que é o significado. Então, você procurar significado na sua vida, naquilo que você faz, propósito. Você não precisa necessariamente trocar de. A gente vai ver depois que tem 3 formas de você ver aquilo que você faz, como emprego, como carreira, como missão. Se você passar a ver aquilo que você faz como missão, você já vai encontrar um significado, ou às vezes num trabalho voluntário. Você ter significado ao propósito na sua vida, sabe? E a realização, então, se refere à sensação de realização e progresso em direção a objetivos importantes. Então, você estabelece os seus objetivos e você alcança eles. Muitas vezes a gente está igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, mas a gente não tem esse senso de realização, porque a gente faz e acaba não vendo o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante quando a gente for estabelecer as metas conforme ele tem aqui no livro, né? A gente vai passar por isso, mas de forma que a gente consiga ver aquilo que a gente está alcançando, né? Então, aqui ele falou do método PERMA. E ele fala, né? Aqui, de novo, ele fala sobre o benefício da felicidade no trabalho, que você consegue uma maior produtividade, vendedores, eles fecham mais vendas, são mais eficazes em posições de liderança, recebem melhor avaliação, e a felicidade para ele é a alegria que sentimos quando buscamos atingir nosso pleno potencial. Então, quando você está buscando atingir seu pleno potencial, você você está atingindo a sua felicidade. E eu vou mandar para vocês, quer ver? Deixa eu aqui. Eu tenho esse exercício aqui, né? De como você pode trazer isso para sua vida. Aí é mais para refletir, né? Tá dando para ver? Assim, ó, o que você pode fazer de valor para sua vida a partir de hoje? Como você pode cultivar a gratidão?
Que estratégias anti-estresse você pode adotar? Qual hobby você pode alimentar a partir de hoje? Como você pode se desligar a partir de hoje, muitas vezes, né? Se você tem praticado o abraço, como você poderia praticar ainda mais? O abraço de pelo menos 4 a 6 segundos, ele produz ocitocina na gente, né? Então, ele dá uma sensação de felicidade. Às vezes, chega em casa, abraça, né, o marido, a esposa, mãe, pai, alguém, já dá um alívio, né, para a mente. Como você pode exercitar mais a doação na sua vida? Você trabalha por propósito ou por dinheiro? Como pode trazer mais significado para o que você faz hoje? E como você pode reduzir o desperdício daquilo que consome a sua energia? Às vezes a gente acumula muita coisa em casa, muita coisa digitalmente, né? Como você pode praticar mais minimalismo para trazer essa, essa leveza para sua vida, né? Então, esse é um exercício que eu acho muito legal para a gente refletir sobre esses aspectos mesmo do PERMA, como a gente pode trazer mais isso para a nossa vida. Então, ele fala de novo aqui, né? Ali na 54, ele fala da saúde física, que eles... esse estudo aqui é um dos meus preferidos. Eles analisaram os diários de 20 freiras ao longo de muitos anos, né? Pediram para elas escrever como elas se sentiam. E freira, gente, é um grupo muito legal para você fazer estudo, porque não tem muita variável. Eu tenho um tipo de família, você tem outro tipo de família, fulano tem outro tipo de família. Então, existem muitas variáveis aqui que podem afetar nosso dia. A freira, ela tem um ambiente totalmente controlado, né? Elas seguem os mesmos padrões, os mesmos horários, é tudo praticamente a mesma rotina. Então, você pegar e estudar os jornais delas, teve ali uma predição que a felicidade pode melhorar a saúde física, o que, por sua vez, nos mantém trabalhando com mais rapidez e por mais tempo, em consequência, aumenta as nossas chances de sucesso. Por quê? Porque as freiras que demonstravam uma atitude mais otimista, elas viveram por mais tempo do que aquelas que tinham uma atitude mais negativa. Eu acho esse estudo aqui, esse e o estudo de 70 anos com ex-alunos de Harvard são os que mais me chocam, assim, porque pega muito tempo, né? Então, quando você tem uma linha temporal muito grande, você consegue ver melhor como isso afeta, porque normalmente se você tem um estudo rápido, né, de meses ou só ali durante o período do estudo, você tem o resultado ali, né? Agora, quando você põe ao longo dos anos, aí você tem como afeta lá na frente, que é o efeito borboleta, né? Uma coisa que eu faço hoje, como vai afetar lá na frente. E aqui daí, na 56, né, ele fala que as emoções positivas, elas inundam o cérebro com dopamina e serotonina, que são substâncias químicas que não apenas nos fazem sentir bem, como também sintonizam os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado. Elas nos ajudam a organizar informações novas, manter essas informações por mais tempo e as acessar mais rapidez no futuro. Elas também nos ajudam a ser mais criativos, mais rápidos, pensar mais rápidos, né? Ter conexões neurais, criar novas conexões neurais e sustentar e fazer análises complexas e resolver problemas mais rápido e com mais criatividade. Aqui ele fala da gelatina, do experimento da gelatina e do pirulito. Os médicos que ganharam pirulito, que eles poderiam comer depois, resolveram o diagnóstico mais rápido do que aqueles que não tinham esse benefício, né? Por quê? Porque você, ganhei um pirulito que eu vou poder comer depois, então eu já fiquei mais feliz. Então eu gerei essa positividade e essa positividade pequena, então você vê que não precisa ser uma emoção positiva muito grande, não preciso ganhar na Mega Sena, ter um filho. Não, são pequenas emoções positivas que a gente gera ao longo do nosso dia. Elas já aumentam a nossa positividade, que já traz todos esses benefícios. Então, até ele coloca aqui, né, que se um simples docinho é capaz de aumentar a eficácia dos nossos médicos, imagina como o nosso sistema médico poderia ser mais preciso, mais eficiente, mais criativo se as políticas hospitalares se concentrassem mais na satisfação dos colaboradores, não só dos médicos, né? Dos enfermeiros, dos auxiliares. Pensa isso lá, né? Agora, na nossa realidade brasileira, como seria, né? Se a gente tivesse ambientes melhores para o pessoal trabalhar, né? E mais positivos.
E, além de tudo, o benefício das emoções positivas, da felicidade, ele serve como um rápido antídoto para a ansiedade e o estresse físico, o que os psicólogos chamam de efeito destruidor. Aqui está na 59. Então, você está sobre um estresse agudo. Quando a gente entra no estresse agudo, a gente está na amígdala, que a gente está no cérebro sobrevivente. Eu já falei sobre isso em outra aula. A gente tem o cérebro pensante e o cérebro sobrevivente. O cérebro sobrevivente é na amígdala. E é justamente isso, ele nos faz sobreviver, né? Então, é a reação, não é a ação. Você não pensa antes, você faz primeiro, depois você pensa. Que é o que nos fez sobreviver, fugir do tigre e tal, né? Quando a gente estava lá. Aí, aqui ele traz justamente isso, que uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade, o que, por sua vez, melhora o nosso foco e nossa capacidade de atingir nosso mais elevado nível de desempenho. E você pode estimular a positividade e desenvolver a confiança se visualizando, fazendo aquilo que você, como você gostaria de fazer. Por exemplo, eu vou entrar numa reunião, eu vou me visualizar fazendo essa reunião da forma mais pacífica, da melhor forma. Vou trazer essa sensação que eu quero. Porque se eu estou nervosa para fazer essa reunião e fico pensando em tudo que pode dar errado, eu não vou ter os benefícios da positividade. Então, você pode trazer essas até ele traz aqui, né? Até vendo um vídeo engraçado no YouTube, essas pequenas descargas de emoções positivas vão te tirar desse sequestro do estresse. Você vai sair do cérebro do sobrevivente e vai entrar no cérebro positivo, no cérebro pensante e vai ter todos esses benefícios. E aqui daí não, né? Que o benefício da felicidade reside também nos pequenos e momentâneos vislumbres de positividade que temos todos os dias da vida. A gente deveria se concentrar em como nos sentimos no dia a dia. Então, ai, alguém fez uma coisa boa, eu vou me concentrar naquilo, em vez de me concentrar na coisa ruim que me fizeram. Aí, isso me faz mal. Ah, então eu vou comer um chocolate. O chocolate é bom, né? Mas o chocolate traz química também, né? Mas você pode trazer esses pequenos momentos, né, de felicidade relembrando, tendo foto de algum ente querido que te traz uma sensação boa, lembrando um momento positivo da sua vida. Então, a gente chama em PNL isso de ancoragem, né? Você ter aquele seu momento muito bom, que quando você lembra dele, já te traz essa descarga de felicidade, já quebra esse nível de estresse. Então, aqui aí ele vai trazer uma série de atividades que você pode tentar fazer no seu dia a dia para trazer esses benefícios, né? Só que ele coloca aqui, isso é muito importante, que existe o encaixe pessoa-atividade. Então, muitas vezes é tão importante quanto a atividade em si, é que ela faça sentido para você. Se não fizer sentido uma dessas opções listadas aqui, você pode encontrar uma outra, uma que se adapte melhor para você. E ele traz aqui de sugestões a meditação. A gente estava falando sobre isso antes, né? A meditação ela aparece muito hoje em dia porque ela é uma forma de você fazer o córtex pré-frontal esquerdo crescer, trabalhar melhor, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que é o núcleo do cérebro pensante, né? A gente tem a amígdala, que é da reação, e o córtex pré-frontal, que é o da ação. Então, quando a gente consegue desenvolver melhor, e a meditação é uma forma disso, você consegue, antes de reagir, pensar. Então, acho que são os SEALs, a Marinha Americana, eles têm um treinamento muito forte sobre isso, de você calar a primeira reação, né, a amígdala. Então, a primeira reação que a gente tem quando a gente está sob estresse é a reação, né? Você fala, aí muitas vezes você se arrepende. Então, se você parar, pensar, respirar, você já vai falar, você já vai responder à situação de forma diferente, que é quando você ativa o córtex pré-frontal, que daí é o cérebro pensante que entra em atuação. Eu acho muito legal. A meditação, como eu falei já em outras aulas, eu estou trabalhando isso na minha vida. Eu tenho começado com pequenos exercícios de atenção plena e meditação. Ainda não consigo meditar meia hora, uma hora, igual o pessoal fala, mas tá indo.
Aí ele também traz, encontre algo positivo pelo qual aguardar com expectativa, que às vezes a gente está na expectativa, a expectativa traz uma boa sensação para gente. Tem muita gente que fala assim, eu compro uma viagem para ficar na expectativa, que daí, justamente, porque você encontra essa emoção positiva naquela viagem que você vai fazer. Tem muita gente ao meu redor assim, né? Adote gestos conscientes de bondade. Tem que ser consciente, você tem que escolher fazer. Então, ele traz aqui como sugestão escolher um dia da semana e realizar 5 atos de gentileza. Abrir porta para alguém, fazer uma doação, ajudar alguém com as compras, enfim, né? Fazer 5 atos de gentileza ao longo do dia. Injetar positividade no seu ambiente, que é o ambiente físico, né? Então, você ter a foto ali de algum momento, de algum ente querido. Aqui ele coloca que passar 20 minutos ao ar livre quando o tempo está bom também eleva o nosso estado de espírito. E se exercitar. Exercitar aparece muito também em várias literaturas, porque justamente você está presente, no momento presente, fazendo aquele exercício, e você desenvolve essa capacidade, né? E estimula o corpo, né? E libera bons hormônios dentro do corpo. Você gastar dinheiro não com coisas, com experiências, então principalmente experiências que envolvam outras pessoas, porque se a gente for, eu já tive que fazer esse exercício em um curso. Se você for fazer um resumo da sua vida, se você for contar a sua vida para alguém, quais são as coisas que você vai contar? Geralmente são algumas conquistas pelas quais você esperou, situações envolvendo outras pessoas. Então, você gastar dinheiro com experiências vão te trazer essa sensação de estar fazendo algo, de estar sendo querido, né? E exercitar um dos seus pontos fortes. Aqui, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver quando vocês fizeram. Deixa eu só. Que é o VIA. Eu não sei se vocês fizeram. Exercitar um dos seus pontos fortes. Isso é outra coisa que o Seligman trouxe, que para o nosso bem-estar subjetivo faz muita diferença. É aqui. Tá aparecendo o resultado do VIA para vocês? Ainda não, Paulo. Ah, agora Aqui, sim, viu? apareceu? Então, esse aqui é um Apareceu. teste, tá? O Seligman, ele queria saber o que era força, o que era virtude, o que era força de caráter. Então, ele fez uma mais extensa pesquisa, assim. Eles investigaram o que era virtude em todos os continentes, em todas as épocas, e eles listaram 6 virtudes e 24 forças de caráter. Todo mundo tem as 24 forças, tá? Todo mundo. Só que o que acontece? A ordem que cada pessoa tem, essas forças muda. Então, ó, eu fiz esse teste em 2020 e em 2022. Ele muda pouco, tá? Eu passei por uma situação que mudou o perdão. Aí você pode acessar sempre, né? Eu tenho ele em PDF, não achei o PDF, abri aqui para vocês verem. Mas, por exemplo, aqui, ó. Exercite um dos seus pontos fortes. Esses aqui são os meus 5 pontos fortes. O Seligman fala muito sobre isso, o nosso condicionamento escolar faz a gente sempre olhar o que está ruim. Eu não fui bom. Então, o que que acontece? Quando a gente pega o teste, a gente quer ver qual que é a 24, né? Como que eu posso melhorar essas coisas aqui? Como eu posso ser mais brava, por exemplo? Não, mas não, ter mais critério. Não, ele fala que é justamente o contrário. Para você trazer mais felicidade para o seu dia a dia, você tem que olhar para as suas 5 primeiras e tentar aplicar alguma delas no seu dia a dia. Eu tenho amor ao aprendizado em primeira. Isso vocês viram ali que não mudou até hoje. Tá dando para ver as forças? Tá, né? Aqui, Tá ó, dando. amor ao aprendizado, perdão, humor. Então, se eu conseguir exercitar, por exemplo, o amor ao aprendizado um pouquinho todo dia, eu vou ser mais feliz. Eu vou trazer essa sensação de positividade para o meu dia a dia. Se eu puder exercitar o meu perdão, a mesma coisa, o meu humor. Gente, eu sou uma pessoa que é muito do humor, da curiosidade. Às vezes eu tô lá estudando um negócio, de repente eu já tô lá estudando outro, já tô olhando a. Eu estava estudando uma vez direito constitucional e sem querer eu estava já
estudando a linha da família real inglesa. Por quê? Porque surgiu lá, não sei o quê, mas quem que é essa pessoa? Então, eu me permito hoje em dia que eu sei isso. Antigamente eu me culpava muito por viajar, né? Mas não é porque eu estou viajando, é porque eu sou curiosa, eu gosto de saber. Eu realmente, ó, eu tenho amor ao aprendizado e curiosidade. Então, eu fico muito curiosa e eu quero aprender aquilo. E hoje em dia, quando eu aprendi isso, eu já parei, não me culpo. Eu tento aprender uma coisa nova todos os dias, que assim eu vou estar trabalhando o meu amor ao aprendizado. Eu vou estar trazendo essas pequenas doses de positividade para o meu dia a dia. Vou para o livro. Esse aqui é um teste gratuito, tá? Eu vou mandar lá, eu tenho o roteirozinho de como fazer para vocês. Em geral, ele não muda. O que que as 5 primeiras é difícil mudar assim, às vezes vai para a sexta, tal. O meu mudou porque eu passei por uma situação na minha vida, o meu perdão era o sexto, eu acho, e ele foi para cima, porque eu tive que exercitar isso muito na minha vida, então ficou muito premente nessa época. E o que que eu faço, eu, Paola, tá? Eu tenho anotado sempre perto de mim, tá? Então, justamente para me lembrar das minhas forças sempre para aplicar isso, e os meus valores também. Porque se você toma alguma atitude que vai contra o seu valor, você tem essa quebra de valor, você traz uma negatividade muito grande, uma dor muito grande para sua vida. Então, são duas coisas que eu sempre tenho anotadas, os meus valores e as minhas forças pessoais, porque se eu estou numa situação que está me causando dor no dia a dia, estresse, eu vou lá e eu tenho certeza que alguma coisa está batendo de frente. Ou que eu não estou conseguindo usar as minhas forças, ou que está indo contra alguns dos meus valores. E quanto mais, é como tudo na vida, né? Quanto mais você pratica, mais você vai fazendo, mais melhor naquilo você fica. Então, ele traz isso e é sempre importante você se adaptar à atividade que você vai incluir, né? Visualizações são muito boas de práticas, de momentos positivos. Então, tudo isso você pode trazer para a sua vida. E aquele, na 66, ele traz que coloca os bois na frente da carroça, liderando com o benefício da felicidade. E que todo mundo pode propagar a felicidade no ambiente de positividade, no ambiente de trabalho. Mas quem mais pode fazer isso é o líder. E ele traz muito isso durante todo o livro, né? Como um líder pode ser mais positivo e influenciar os seus liderados. Isso, e você ser um líder que influencia, se você está em posição de liderança, você consegue influenciar os seus liderados a serem mais positivos. E com isso você tem uma melhor produtividade, uma menor rotatividade, um menor afastamento por questões de saúde. E ele traz sempre como líder pode fazer isso, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala é que nós somos os líderes da nossa vida, né? Então, às vezes você não é líder no trabalho, mas você é líder em casa. Se aplica a mesma coisa em casa. Você mudando, você pode mudar os outros, né? Você pode ter esse impacto na vida dos outros. E aqui ele traz um exercício para a gente fazer na 68. Se você é líder, né, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, ele pede para você pensar qual dos 4 tons você usa com mais frequência: alegria, entusiasmo, cordialidade e tranquilidade, apatia e desânimo, ou irritabilidade e hostilidade. E até tem uma história que ele conta em algum lugar do livro, que eles mediram a pressão sanguínea de alguns colaboradores e tinha um certo chefe que sempre que chegava perto a pressão subia, o batimento cardíaco subia. Provavelmente esse chefe sempre estava como irritável ou hostil. Então, olha o impacto que uma liderança pode ter sobre seus liderados, né? Isso é incrível. A gente vive isso na prática, né? A gente conhece pessoas muito hostis e pessoas muito alegres, cordiais. Então, a gente consegue sentir isso em qualquer ambiente que a gente entra. Ele fala isso sobre a energia, que a gente consegue captar a energia do outro. E é necessário, eu acho que 2 minutos para você entrar na energia do outro. Pensa. Então você consegue pegar o bom e o ruim, né? Então a gente tem que se blindar para não entrar na energia negativa do outro, para ser o ponto positivo, né? Isso significa aqui, ó, ali da 69, significa que são necessárias cerca de 3 experiências, expressões ou comentários positivos
para combater os efeitos debilitantes de uma experiência, expressão ou comentário negativo. Cai abaixo desse ponto crítico, atualmente conhecido como linha de Losada, e o desempenho no ambiente de trabalho entra rapidamente em colapso. Aqui a gente tem o que a gente chama de vórtice da positividade, que é justamente a matemática envolvendo a quantidade de pensamentos positivos para pensamentos negativos. Aqui nesse gráfico, eu tenho o coeficiente de positividade. Isso aqui representa o ponto de virada, tá vendo? Aqui, quando eu entro no coeficiente de positividade no vórtice ascendente, que eu tenho 3 pensamentos positivos para cada negativo. Esse aqui é um teste também que a gente consegue fazer para saber qual que é o nosso QP, a gente chama coeficiente de positividade. Se eu estou tendo dois. Deixa eu pausar aqui. Tá, vocês estão bem? Agora vocês estão vendo, né? Antes vocês não estavam. Agora sim, Estamos, agora a gente está estamos vendo. sim, viu? Então esse aqui, ó, esse era o gráfico que eu estava falando para vocês, ó. Que aqui é o ponto de virada. Quando eu tenho 3 positivos para um negativo, eu estou na espiral ascendente. Se eu tenho 2 positivos para 2 negativos, eu estou estagnada, eu estou neutra. E aí eu não tenho os benefícios da positividade. Se eu tenho 3 negativos para um positivo, eu estou indo para trás. Eu estou a gente chama na espiral negativa, descendente. Então aqui, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é quando alguém fala assim, só coisa ruim atrai coisa ruim. Eu estou aqui. Coisa boa atrai coisa. É justamente isso. Por quê? Porque aqui você está colhendo os benefícios da positividade. Aqui, aqui até ele traz algumas coisas que acontecem, né? Se eu estou, por exemplo, com um QP de equipe, um coeficiente de positividade da equipe baixo, 29, por exemplo, o desempenho está baixo. Se eu tenho um coeficiente de positividade de casamento em 41, provavelmente eu vou ter uma dissolução desse casamento. Se eu tenho um QP individual, que é esse teste aqui que eu faço sozinha, por exemplo, eu estou inerte, eu não estou indo para frente nem para trás, eu estou simplesmente estagnada na minha vida. Se eu tenho um QP individual agora, né, de 77, eu estou florescendo, eu estou tendo todos os benefícios da positividade, estou indo para frente, atingindo minhas metas, fazendo as coisas. Então, esse é um gráfico que eu trouxe aqui para justamente visualizar o que ele traz aqui na página 69, que são necessárias 3 experiências ou pensamentos positivos para combater um negativo, para você entrar nessa espiral ascendente, para você ter um bom desempenho, para você trazer o bem-estar subjetivo para a sua vida, a felicidade autêntica, né? E acabou. Aí aqui a gente vai para o ponto de apoio e a alavanca. Melhore o seu desempenho mudando a sua atitude. Tem uma frase que eu gosto imensamente, que é 20% é aquilo que me acontece, 80% é como eu reajo àquilo que me acontece. Então, coisas vão acontecer com a gente, não vai ser um mar de flores. Ele fala isso lá no começo. Mas como que a gente reage àquilo que acontece com a gente? Às vezes a gente está preso naquilo e é difícil pensar em alternativas. Mas ele traz aqui vários exercícios e vários exemplos de como é possível alterar isso, né? Então, ali na 75, ele fala justamente isso, que apesar de naturalmente não ser possível mudar a realidade só pela força de vontade, podemos usar o nosso cérebro para mudar o modo como processamos o mundo, o que por sua vez muda o modo como reagimos a ele. Ele até fala que não é colocar um óculos cor-de-rosa que eu vou ver tudo perfeito, mas é colocar um óculos com a lente rosada, que eu vou processar essas informações de forma diferente, né? E ele fala muito sobre a nossa limitação de força de vontade, de recursos, né? Como os recursos do nosso cérebro são limitados, somos colocados diante de uma escolha: usar esses recursos finitos para só ver a dor, a negatividade, o estresse e a incerteza, ou utilizar esses recursos para ver o mundo através da lente da gratidão, da esperança, da resiliência, do otimismo e de um senso de propósito. Então, é uma escolha. É um exercício que a gente faz em treinamentos, que é o do positivo e do negativo. A gente, como a gente tem
um foco só, a gente ou vê o positivo, se eu escrever um mais aqui, ou vê o negativo, se eu escrever o menos aqui. Não sei se eu já fiz no outro encontro, mas isso eu não consigo ver os dois lados ao mesmo tempo. Eu não consigo estar no positivo e no negativo ao mesmo tempo. Então, é tudo uma questão de foco de escolha. Aí eu vou escolher ou remoer, ficar no negativo, ou tentar ver aquilo que aconteceu de uma forma diferente. Que aí eu vou tentar mudar o ponto de apoio, né, que ele traz nesse capítulo 2. O 76 ele fala: o que percebi, que é o princípio 2, que é o ponto de apoio e a alavanca. Né? Na página 76 ele fala: o que percebi é que nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira que uma gangorra. Nosso poder de maximizar nosso potencial se baseia em dois fatos importantes: o cumprimento da nossa alavanca, que seria o quanto poder e potencial a gente acredita ter. Então, a alavanca seria o quanto a gente acredita ter de potencial e poder. E o 2, posição do nosso ponto de apoio, que é justamente o nosso ponto de apoio, é a atitude com a qual geramos o poder de mudar. Então, é a atitude que a gente escolhe ter a partir de algo que nos acontece. Mova o ponto de apoio de uma forma que toda a força vá para a atitude mental negativa e a gente nunca sai do chão. Move o ponto de apoio para uma atitude mental positiva e o poder da alavanca é intensificado. E você poderá levantar o que quiser. Acho que é uma frase de Copérnico, né? De Arquimedes. Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. Que fala do tamanho da alavanca e do ponto de apoio, né? Então, ele coloca aqui que a realidade não passa do entendimento relativo que o nosso cérebro faz do mundo baseado em onde e como observamos o mundo. E a gente pode ver, a gente pode ter isso, a prova disso muito fácil. É uma situação que a gente presencia um fato com alguns amigos nossos. Cada um conta a história diferente. Então, cada um tem uma percepção da realidade daquele acontecimento. Então, é uma coisa que te afetou muito, você pode escolher, tentar ver só pelo lado negativo ou tentar ver o lado positivo. Quanto mais você treinar, mais isso ele vai falar lá no outro princípio, que é no princípio 4 de encontrar oportunidades na adversidade. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir usar, mudar o seu ponto de apoio, né? Porque é justamente o mais e o menos. A gente não consegue ficar nos dois polos ao mesmo tempo. Então, lá na 80, ele traz a teoria das expectativas, que as nossas expectativas criam padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados por eventos no mundo real. Em outras palavras, a expectativa de um evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios como se o evento estivesse realmente ocorrendo, levando a um efeito dominó de eventos no sistema nervoso que leva a toda uma série de consequências concretas no mundo físico. Por exemplo, assim, eu vou ter uma apresentação para fazer e eu começo a pensar que vai dar tudo errado. Qual que vai ser a minha reação? É um evento futuro imaginário na minha cabeça. Mas o meu corpo vai entender aquilo como realidade, eu vou começar a produzir o hormônio do estresse, a ficar nervosa. E quanto mais nervosa eu ficar, tudo com base numa expectativa de algo que não aconteceu, que eu criei na minha mente, né? Mais eu vou esquecer, mais aquilo vai se tornar a realidade. Por quê? Porque eu vou entrar no modo fuga, no modo estresse, e aí eu já não consigo pensar direito, não consigo lembrar direito. Isso acontece muito em provas de escola, faculdade, concurso público. Tu estudou, tu sabe toda a matéria. Chega lá, tu fica nervoso e tu esquece. Por quê? Porque tu tá na expectativa de não passar. Então, às vezes, relaxar, trazer as emoções positivas, pensar em uma situação diferente, uma situação boa, te ajuda a lembrar, a ser criativo, né, a acionar todo o poder do seu cérebro. Ali no 81 ele traz que a construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é o que define a nossa realidade. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de ao acordar ou antes de dormir, imaginar como o dia todo amanhã vai transcorrer. E aí você vai lá, porque você já sabe como tudo vai acontecer, porque tudo você já criou tudo na sua mente, você já imaginou tudo aquilo, o dia transcorre numa paz. Isso acontece com frequência, mas né, tudo é uma questão de prática também. E às vezes imprevistos acontecem, que daí não teria como você imaginar aquilo, né?
Aqui, um dia pode ter mais do que 24 horas, isso é que a gente falou da sensação, né? Lá quando a gente estava falando do engajamento, a sensação que você pode ter, você desloca o espaço-tempo, justamente porque é uma sensação. Então, se você está muito envolvido com alguma coisa, está gostando daquilo, parece que passa muito rápido, você nem vê o tempo passar, o tempo objetivo cronológico, né? Mas se você está achando aquela tarefa enfadonha, aí aquilo vai demorar uma eternidade. Se você acha que você não devia estar lá, aquilo vai demorar uma eternidade. É uma reunião que podia ser um e-mail, aquilo vai demorar uma eternidade. Então, é a percepção, a sua atitude quando você está vivendo aquela situação que muda a percepção do tempo e espaço. Por isso que quando você entra em flow, é uma coisa que você gosta, uma coisa que você está fazendo, que está exigindo de você. Muitas vezes você fica cansado fisicamente, mas você não sente o tempo passar, porque é uma coisa que te engaja, que você está ali. E ali na 83 ele fala: quando se conectamos com o prazer dos meios, em vez de nos concentrar apenas nos fins, adotamos uma atitude mental mais propícia, não apenas ao prazer, mas também aos melhores resultados. Então ele até aqui ele traz uma parte sobre o tempo livre, que muita gente hoje em dia na nossa sociedade considera tempo livre perca de tempo. Você está perdendo tempo, uma total perda de tempo. Aí você acha que é perda de tempo, aí quando você está lá com seus amigos tentando relaxar, porque você acredita que aquilo é uma perda de tempo, você não consegue aproveitar. E aí se torna uma perda de tempo, porque você não usou aquilo para se recarregar, para se reenergizar, e aí você cria a sua realidade, justamente entra no ciclo, né? Então, se você entender que você é um ser integral, que precisa ter hobbies para se distrair, para se recarregar, precisa do contato social, ele vai falar disso lá no princípio 7 também. Então, aí você consegue aproveitar esse tempo com o total, né? Com tudo que precisaria, né? Não como uma perda de tempo. Então, até ficar no celular, se você entende que aquilo que você quer fazer, que aquilo que você está fazendo, que aquilo vai te fazer bem, você consegue aproveitar esse tempo e não pensar nele como uma perda de tempo. E aqui ele usa uma estratégia também, ele traz, não é aqui ainda, mas ele traz nesse capítulo aqui uma estratégia, por exemplo, para essas reuniões. É você assumir uma atitude de tentar aprender alguma coisa com aquela pessoa, de querer estar ali. Por quê? Porque aí você vai aproveitar aquele tempo realmente, não vai ser mais uma tarefa enfadonha. Você vai mudar a atitude como você está enfrentando aquela situação. Às vezes, ver quanto tempo você consegue prestar atenção, ou ver o que você pode aprender, ou como você faria diferente, ou o que poderia ter sido melhor, o que ele poderia ter explicado melhor, o que te gerou dúvida, porque tudo isso faz você estar ali de corpo e alma presente, prestando atenção, envolvido, não pensando que você esqueceu de arrumar a casa, ou esqueceu de lavar a roupa, enfim, porque daí vai se tornar uma tarefa enfadonha. E aqui ele traz então a alavanca na 84, que é a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva na nossa vida aumenta a nossa motivação e melhora o desempenho no trabalho, e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba inevitavelmente se realizando. Ele traz nessa parte muito a profecia autorrealizável. Porque eu acredito em você, você se torna melhor, e porque eu acredito que eu consigo, eu acabo conseguindo. Então, eu não consigo, é profecia autorrealizável mesmo. Eu não consigo por outro motivo. Talvez se eu não, e é justamente tem uma frase do Ford que fala, né? Se você acredita que consegue ou que não consegue, você está certo. Porque se eu não acredito que eu não consigo, eu não vou conseguir. Porque o meu cérebro vai ser programado, né? Para me sabotar e não realizar aquilo. Agora, se eu acredito que eu consigo, é uma profecia autorrealizável. Eu me dou chances de conseguir. E a gente vai ver isso no Mindset, ele traz aqui também, que é o estudo da Carol, de que professores que acreditam que seus alunos são gênios ou são muito inteligentes, acabam tratando eles sem querer diferentes, ou nem tratando, mas a energia com que eles passam ali, que eles acreditam na pessoa, acaba tornando esses alunos realmente mais inteligentes. Que é muito engraçado, que ele traz o princípio do Pigmalião, né? Por acreditar naquilo, eu torno aquilo realidade. Não é por uma coisa holística, né? São todos os estudos, né? Então, aqui ele traz uma frase muito importante, eu acho, assim, que é na página 85.
Dê a si mesmo uma vantagem competitiva instantânea, concentrando-se em todas as razões pelas quais você sairá vitorioso. Não é pelas razões pelas quais você deve, pelas razões pelas quais você gostaria de ser, não. Pelas razões pelas quais você sairá vitorioso. Então, você já está acreditando. Então, já é seu. E aí, se você se concentra nessas razões, você vai tornar a grande chance de tornar aquilo realidade. Aí ele coloca, e é muito importante, que não significa que você deve ignorar seus pontos fracos e se limitar a repetir para si mesmo afirmações vazias ou aceitar tarefas que você não está apto a realizar. Significa apenas focar naquilo que você é bom enquanto atravessa o hall de entrada. Então, se você se propôs a fazer uma apresentação, você vai se concentrar nas razões de você vai se concentrar nas razões pelas quais você fará uma boa apresentação. Eu estudei, eu sei o assunto, eu me preparei, eu gosto de falar, eu domino aqui, as histórias são de cunho pessoal. Enfim, você vai se concentrar nas razões pelas quais você vai fazer aquele bom, vai produzir aquele bom resultado. E quando você entrar no palco para falar, você vai conseguir lembrar dessas razões e não vai ficar se focando naquilo que é ruim, né? Se você se focar nas coisas que você não é tão bom, você vai gerar estresse, vai gerar nervosismo, vai gerar ansiedade. E aqui ele fala da alavanca alavanca e inteligência, né? Que as nossas circunstâncias externas são responsáveis por apenas cerca de 10% da nossa felicidade total. 90% é como eu encaro e reajo àquilo que acontece. As coisas que acontecem elas influenciam 10% somente. Está na página 87. E por causa. Aqui é o que eu falei que ele ia falar, né? Que é quando a gente fala lá do PERMA em significado, todos os colaboradores apresentam 3 orientações de como vem o trabalho. Eu posso ver o meu trabalho como um emprego, como uma carreira ou como uma missão. E aqui não importa o cargo, não importa o quanto você ganha, não importa o que você faz. Você tem pessoas encarando o mesmo tipo de emprego de médicos a faxineiros, a professores. Então, é a atitude com que a pessoa vê. Eu posso ver como um emprego, eu estou lá só em troca do salário, da remuneração, não quero mais nada com a empresa, não quero ser amigo de ninguém, estou lá só para fazer aquilo ali que foi contratado e acabou. Eu posso ver a minha função como uma carreira, e aí eu vou conquistar, vou tirar senso de realização dela, eu quero progredir naquela carreira, ou eu posso ver o meu trabalho como uma missão. Eu estou fazendo a diferença no mundo, fazendo aquilo que eu faço. Os faxineiros, por exemplo, que vêm de escolas, que vêm o trabalho como missão, eles entendem que eles estão deixando aquele ambiente limpo para educar toda uma nova geração. Enquanto tem faxineiro que está lá só para, né? A mesma coisa acontece com o médico. Tem médico que encara só como um emprego. Eu estou lá de tal hora a tal hora, só em troca do dinheiro. E tem médico que vê o seu emprego como uma missão. Estou lá para salvar vidas, para, né, fazer a diferença. Isso não importa, é a forma como você vê. E aqui ele propõe né, um exercício para que você não precise trocar de emprego, né? Para que você não precise trocar de função, que você consiga listar as coisas que você faz no seu emprego, encontrar um propósito por trás dessa coisa, um propósito que te leve a uma missão. E se você realmente não encontrar nenhuma felicidade, nenhum propósito na sua função atual, você pode ou fazer uma transição de carreira, né? Ou trabalhar isso de forma como trabalho voluntário, sabe? Encontrar alguma coisa que te traga esse propósito, esse senso de missão. Não precisa ser a sua função atual, pode ser um trabalho voluntário, mas a melhor coisa é se fosse dentro, você conseguisse ver aquilo que você já faz como achar essa missão dentro daquilo. Porque você passa muitas horas do seu dia fazendo aquilo. Quanto mais você tiver o benefício da positividade no seu ambiente de trabalho, melhor. Então, se você conseguir listar o que você faz como missão, é muito mais interessante você trazer os benefícios da positividade. Essa parte do emprego está lá no 88. Do exercício está no 89, que é a descrição de carro. Aqui ele coloca
para você justamente incentivar as pessoas à sua volta, na 91. Mude o ponto de apoio e alavanca das pessoas à sua volta. Que os estudos demonstram que a nossa atitude mental pode afetar o nosso desempenho também, como nós podemos afetar a atitude mental dos outros. Algumas vezes, algumas palavras-chave aqui e ali podem fazer toda a diferença. Imagine, então, o poder que todos nós temos de influenciar o desempenho das pessoas ao nosso redor de maneira positiva ou negativa. E aqui eu já falei em outro encontro sobre a comunicação, de você estar sempre atento à sua comunicação, se ela está sendo violenta ou comunicação não violenta, né? Se você está conseguindo passar a sua mensagem de uma forma a incentivar os outros, ou se você está passando a sua mensagem de uma forma a deixar os outros para baixo, né? A deixar os outros desanimados. Tem muita coisa também do passivo-agressivo. Ah, eu gostei da sua camisa, mas você deu uma engordada, né? Esse é o passivo-agressivo. Não consegue fazer um elogio, ser positivo, sem dar aquele, sabe? Aquele listãozinho. Então, cuidar quando a gente se comunica com os outros, porque a gente pode não estar só acabando com a nossa positividade, como, né, reduzindo a positividade dos outros. Então, aqui o efeito Pigmalião, ele acreditava tanto na beleza da estátua dele, que ele pediu para uma deusa transformar a estátua em vida, ele acreditou até que se tornou real, ele acreditou no outro, né? Então, a gente, aqui ele traz na 93, que é a profecia que acaba se realizando. As pessoas agem como esperamos que elas ajam, que significa que as expectativas de um líder em relação ao que ele acredita que vai motivar seus colaboradores, muitas vezes acabam se concretizando, porque justamente o líder naquele ambiente é o que tem mais poder de influenciar os outros. Então, se eu acredito que aquilo ali é um emprego, que as pessoas só estão ali pelo dinheiro, normalmente as pessoas vão estar ali só pelo dinheiro. Por quê? Porque de tanto eu acreditar, eu vou transformar aquilo em realidade. E o meu comportamento perante eles vai fazer com que aquilo se torne uma realidade também. Então, se eu acredito que aquilo que a gente está fazendo ali é uma missão e que eles veem aquilo ali como missão, vai estar todo mundo mais empolgado, mais engajado, mais unido. Por quê? Porque a minha atitude para com eles vai ser de missão e a forma como eu vou incentivar, liderar, exigir, vai ser como missão. Então, é uma profecia autorrealizada. Mesma coisa em casa, né? Quem tem criança, isso é muito importante. E aqui ele fala muito da mentalidade fixa e da mentalidade de desenvolvimento, que a gente vai ter um encontro só sobre isso, que é o livro Mindset da Carol, né? E agora a gente vai para o capítulo 3, que é o efeito Tetris. Como treinar o seu cérebro para capitalizar as possibilidades. O Tetris, eu joguei muito quando era criança. Vocês também? Deixa eu abrir aqui o chat. Eu joguei muito quando era criança Tetris, que é aquele joguinho de encaixar, né, as pecinhas. E eles fizeram um teste e pediram para as pessoas, os participantes do teste, jogarem Tetris, né, durante 3 dias seguidos. Quando acabou, quando eles pararam de jogar Tetris, eles continuavam vendo os bloquinhos. Eles viam o bloquinho em tudo que era lugar. Tipo no mercado, ai, essas caixas de leite dá para encaixar. Isso eles chamaram de efeito Tetris, quando o teu cérebro fica muito dentro de uma mesma situação, dentro de uma mesma caixa, e você começa a ver aquilo fora daquele lugar. Então, por exemplo, eu, né, trabalho em vara criminal. Eu vejo muito crime. Por quê? Porque meu cérebro está condicionado a ver aquilo fora dali. Então, é a mesma coisa foi com esses participantes do teste jogando Tetris. Eles passaram a ver Tetris. Você, quando você pensa em comprar um carro, você só vê aquele carro. A sua amiga ficou grávida, você ficou grávida, só parece grávida. Por quê? Porque o seu cérebro passou a ser condicionado, mudou o foco para ver aquilo, para prestar atenção naquilo. 90% do que nosso cérebro capta, do que a gente vê, nosso cérebro não armazena como informação. Então você está vendo muita coisa, só que você só está percebendo 10% daquilo, certo? Oi? Opa, isso me lembra muito as redes sociais, né? De hoje em dia, que a gente começa a ver uma coisa e aí o algoritmo só te mostra aquilo, né? É o algoritmo, é a mesma coisa, a nossa mente é um É, algoritmo. Você falou perto do seu celular só vai mostrar isso para você.
E se você tá você pensou em alguma coisa, você só vai ver que lá eu quero comprar uma calça. É o Instagram só mostrando aquela calça para você. É você andando na rua só vendo aquela calça. Ah, o carro que você quer trocar, só vai aparecer aquele carro na rua, na internet. Isso é um algoritmo, né? Mas é basicamente o que acontece hoje em dia, né? Então, o que que é esse? O efeito Tetris, ele resulta de um processo físico bastante normal que jogos repetidos acionam no cérebro dos jogadores. Eles ficam ligados em um processo chamado de imagem residual cognitiva. Eu tenho até um nome chique para isso. É que é basicamente isso, que é você ficar preso naquele padrão de comportamento. Por isso que tem uma discussão muito grande sobre jogos muito violentos para crianças, né? Porque, tipo, GTA lá, GTA? Acho que é, né? Que você bate nas. Acho que é esse que eles jogavam, inclusive. Que você bate nas pessoas e rouba carro, destrói carro e tal. Se você, como adulto, tem essa imagem residual no seu cérebro, imagina uma criança, imagina a formação de um cérebro. Né? Então, é justamente por causa disso. E aqui, ó, você passar muito tempo jogando videogame ou fazendo algo altera efetivamente a configuração do cérebro. Especificamente, como os estudos subsequentes revelaram, o jogo ininterrupto criava novos caminhos neurais, novas conexões que distorciam o modo como eles viam situações na vida real. Esse é outro problema das redes sociais também. Às vezes a gente fica preso ali na rede social há muito tempo e a gente passa a achar que aquilo ali é o mundo real, né? A gente passa a ver o nosso mundo real como se fosse uma rede social. Só que na rede social as pessoas só compartilham o bom, aquilo que é agradável, aquilo que é, né, é editado, não é a vida real das pessoas, muitas vezes. E a gente passa a não ter essa sensibilidade de passar a ter essa distorção, né, da realidade. Então, a gente estabelece metas, eu deveria já estar assim, igual a fulano, já deveria ter isso igual a ciclano, já deveria estar conquistando isso. A gente esquece de que nós somos seres diferentes, temos prioridades diferentes, temos tempos diferentes. É a mesma coisa aqui do joguinho que eles ficaram presos, né? E aqui é legal, porque é o efeito Tetris no trabalho. Você conhece, todo mundo conhece alguém preso em alguma versão do efeito Tetris, alguém incapaz de romper um padrão de pensamento ou comportamento. Esse padrão, por muitas vezes, pode ser negativo. A gente sempre conhece alguém que está preso em alguma coisa negativa. E é incrível, assim, porque você vai falar, às vezes, que aconteceu alguma coisa, a pessoa muda por alguma coisa que aconteceu com ela bem ruim e sempre conta a mesma história. Ela sempre é pior que você. Então, é o padrão Tetris negativo esse, né? E aqui eu estou na 101. Se ficarmos presos apenas nesse padrão, sempre procurando e identificando negativo, até o paraíso pode se transformar em um inferno. Então, quanto mais negatividade é o vórtice, né? Quanto mais negativo, mais negatividade eu atraio, mais coisa ruim eu atraio, porque é para se autorrealizar. Se eu penso que vai dar errado, a chance de dar errado é muito alta. Então, eu transformo tudo que poderia ser bom em uma coisa ruim. E às vezes, se eu estou presa no negativo, se eu não consigo ver o positivo, até alguma coisa boa eu consigo transformar em alguma coisa ruim. Eu tinha, eu tenho uma amiga que ela não sabia receber elogio. Ela, durante muito tempo, passou muito presa no padrão negativo. Tudo, ela era pessimista, tudo ia dar errado, nada era bom. Ela é linda, gente, ela é linda, linda. Mas ela não sabia receber um elogio. A gente falava, ai, como você tá linda hoje. Ai, nasceu uma espinha. Ai, como você, essa cor combinou com você. Ah, mas meu cabelo não tá com, sabe? Nunca, senhora, nunca. Aí um dia quando eu tive mais intimidade, porque a gente trabalhava junto, hoje em dia ela é minha amiga, na época a gente estava se conhecendo. Aí quando eu criei intimidade com ela, eu falei assim, você tem que aprender a receber um elogio. Aprender a ver a coisa positiva. Alguém tá vendo uma coisa positiva em você. Alguém tá te fazendo elogio. Daí foi muito engraçado, porque a próxima vez que alguém foi elogiar ela, ela me olhou e ela falou, obrigada. E daí, e assim foi, porque hoje em dia eu vejo que ela trabalha muito isso ainda. Mas são pessoas que já vêm de configuração serem mais negativas, que elas têm que trabalhar mais a positividade. Mas tem pessoas que já conseguem trabalhar a positividade mais facilmente, né? E é justamente isso que ele traz aqui, que a boa notícia é que também podemos treinar nosso cérebro para
procurar encontrar também o positivo, as possibilidades latentes em todas as situações e nos tornar especialistas em capitalizar o benefício da positividade. E aqui traz a essência do Tetris negativo, na 103, que é um padrão cognitivo que reduz a taxa de sucesso em geral. Só que ele não precisa ser disfuncional, ele pode ser configurado de maneira que não nos restrinja. Nós podemos retreinar o efeito Tetris para procurar as coisas boas da vida, para nos ajudar a enxergar mais possibilidades, nos sentir mais energizados e atingir o sucesso em níveis mais elevados. O primeiro passo é saber até que ponto o que enxergamos é unicamente uma questão de foco. Como disse William James, a experiência é o que concorda em dar atenção. A minha experiência é o que concorda em dar atenção. Então, é justamente isso. Eu vejo a situação, eu analiso a situação, eu vejo o que é real, o que é minha imaginação. Não minha imaginação, mas meu medo, a minha expectativa, a minha frustração. Separo isso e daquilo que aconteceu, eu tento encontrar alguma coisa boa. Ah, eu vou usar aqui uma experiência minha, tá? Eu tinha uma expectativa quando eu estava no relacionamento e eu fui traída. A tendência é a gente ficar preso em padrão negativo, né? Então, do que aquilo que foi ruim, do que aquilo que aconteceu. Mas depois do período do luto apropriado lá, se você procurar coisas boas que trouxeram daquilo, aí você consegue entrar no padrão de Tetris positivo e procurar situações boas daquilo que acontece. Eu separo realmente o que aconteceu, o foco, a ênfase que eu estou dando para aquilo e ajo a partir da ênfase, porque se eu estou dando uma ênfase negativa, eu posso dar uma ênfase mais positiva, eu posso tentar alterar, né, como eu vou agir com aquilo. Isso está na 103. Gorilas e Prius, que eu não sei se vocês já viram, esse aí ficou bem famoso, que é o experimento dos passes de bola, ele traz aqui, né? Que você coloca as pessoas para contar os passes de bola de um time de basquete. Aí você pergunta quantos passes, né? Acabou ali o vídeo tem 20 segundos, eu acho. E você pergunta quantos passes deu. A pessoa fala, 20, 30, não sei o quê. Você viu o gorila passando? E as pessoas não veem o gorila. Gente, eu não vi o gorila, tá? Eu já vou deixar aqui. Quando fizeram comigo, eu não vi o gorila. Hoje em dia eu sei que tem um gorila, obviamente eu vou ver o gorila. Mas eu não vi o gorila, justamente por causa disso. Porque você pode ver, mas o seu cérebro não processa informação. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Então, tá no 105, isso. Os psicólogos chamam de cegueira não intencional, que é a nossa incapacidade frequente de ver o que muitas vezes está bem debaixo do nosso nariz, e se não tivermos focados diretamente nele. Se não estivermos focados diretamente nele. Então, nós tendemos a não perceber o que estamos procurando. E isso, né, está dentro desse aqui do Tetris positivo. Justamente porque, e aqui ele traz o poder do Tetris positivo, né? Que é você praticar isso. Porque quanto mais você procura o positivo, mais você vai enxergar o positivo. Isso aqui está na 107, daí, né? Que não é que as pessoas, que ele traz a gratidão. Então, ele traz um exercício da gratidão, que é você listar 3 coisas pelas quais você é grata você é grato no seu dia, né? Então, ou você faz isso de noite, ou faz isso de manhã, por quê? Porque isso te força a olhar o seu dia e buscar aquelas coisas pelas quais vocês são gratos, né? Então, você entra no positivo. E a partir do momento que você está no positivo, você não consegue estar no negativo. Então, você vai cada vez procurar mais coisas para ser grato. E você vai prestar atenção nessas coisas do seu dia a dia. Então, isso vai te trazer o Tetris positivo. Isso está na 107, esse exercício. Gente, eu vou dar uma acelerada, tá? Porque eu acho que eu falei demais. Eu peço desculpas. Então, mas é porque o capítulo 1 e o 2 são, na minha opinião, são os mais densos, né? Que por você começar a treinar eles, vai te trazer uma diferença muito grande para o resto, né? Então, ao elaborar, isso está no 109, ao elaborar essa lista de 3 coisas, vai te trazer para o positivo. E agora a gente entra no encontre oportunidades na adversidade, que é justamente a natureza da resiliência, que é você se levantar, não é sobre você cair, é sobre você se levantar quando você cai. Então, você vai conseguir ser
muito mais ágil em levantar, em sair desse processo do passado, se você for capaz de encontrar oportunidades na diversidade. Porque a gente não tem como impedir de que as coisas ruins aconteçam. A gente tem como mudar a nossa forma de lidar com elas, né? Então, aqui ele traz justamente isso, que é possível você fazer isso, você mudar a sua percepção, porque o cérebro tem neuroplasticidade. Então, aqui na 118, as melhores decisões surgem quando pensamos com clareza e criatividade suficiente para reconhecer todos os caminhos disponíveis e prever com precisão para onde aquele caminho levará. O problema é que, quando estamos estressados ou em crise, muitos de nós deixam de ver o caminho mais importante de todos, que seria aquele caminho que nos leva a encontrar a oportunidade na diversidade. E, então, ele traz ali sobre o terceiro caminho, que é o que nos leva do fracasso ou do revés a um ponto ao qual chegamos ainda mais fortes e mais capazes do que antes da queda. Quando alguma coisa acontece, a gente pode só ficar onde a gente está, não ir para frente nem para trás. A gente pode só pensar no que aconteceu de negativo, nas consequências negativas que vai ter, ou a gente pode criar esse terceiro caminho, que é para a gente melhorar, que é a capacidade de encontrar o terceiro caminho que vai fazer a diferença entre aqueles que se deixam bater pelo fracasso e aqueles que sacodem a poeira e dão a volta por cima. A gente tem, a minha pós é inovação também, né? A gente tem uma frase que diz: R rápido, R barato. Então, é você não temer o fracasso, você encontrar oportunidades de crescimento. Deixar isso. Então, aqui, por que isso, né? Porque aqui eu já falei aqui na 124, ele traz o desamparo aprendido, né? Quando fracassamos ou quando a vida nos dá um choque, podemos ficar tão desamparados que reagimos simplesmente desistindo. A gente aprender a encontrar a oportunidade vai fazer a gente reagir mais rápido. Quando o desamparo sai do controle, a gente fica pessimista e entra em depressão. Aqui na 126. Um mapa mental com todos os caminhos levando a beca sem saída e uma receita garantida para o fracasso. Então, quando a gente não encontra o terceiro caminho, a gente fica impotente. A gente entra no processo do pessimismo, da depressão. É o desamparo aprendido do cérebro, né? Então, a gente vai aprender a positividade aprendida, né? Então, as pessoas mais bem-sucedidas entre nós sabem que não é a diversidade em si, mas o que fazemos com ela que determina o nosso destino. Então, aqui a gente pode capitalizar também o efeito teto positivo para procurar as oportunidades, né? Eu só... Para a técnica, desculpa. Então, aqui, ele na 129, ele fala justamente sobre o que a gente sofre muitas vezes por imaginar possíveis futuros negativos. E que 90% da nossa ansiedade são sobre coisas que não aconteceram, que nunca vão acontecer, porque a gente realmente inventou um fato alternativo, a gente inventou uma possível coisa ruim que aconteceria e sofreu por aquilo. Então, é justamente esse fato alternativo, ele é inventado pelo nosso cérebro. O fato alternativo é um cenário alternativo que o nosso cérebro cria para nos ajudar a avaliar e compreender o que realmente aconteceu. A gente preenche as lacunas. E esse sofrimento é desnecessário. Então, se a gente puder analisar friamente a situação e, né, aí a gente tem que sair do sobrevivente e voltar para o pensante. Eu analiso aquilo que aconteceu e tento criar coisas positivas a partir daquilo. Tem um exercício que é legal, que a gente fala, e se aconteceu outra coisa? E se a gente fizer isso? Mas e se a gente fizer isso? E tenta listar a maior quantidade de coisas que puder. Isso é um exercício de brainstorm que serve justamente para você achar esse terceiro caminho, achar a oportunidade na diversidade. É assim que grandes empresas saíram de grandes crises, inclusive. Então, aqui ele traz outro exercício, que é o estilo explanatório. Aqui, ó, não é análise ABCD. Aqui, 132. É a análise ABCD, que a gente, quando acontece alguma coisa, a gente usa o modelo ABCD para interpretar aquilo que aconteceu. A gente
analisa a diversidade que aconteceu, vê qual que é a crença por trás dessa diversidade, quais que são as consequências dessa diversidade e contesta ela. Por quê? Porque é a contestação que vai fazer a gente sair do modo inventado para o que realmente vai acontecer. Então, aconteceu uma diversidade. Eu, na minha cabeça, criei várias coisas, né? Então, de onde vem a minha crença de que aquilo vai acontecer? Aquele fato não vai mudar, mas eu errei uma questão lá na prova, por exemplo. Aí eu acredito que eu não vou passar, mas de onde vem essa crença? Por que que eu acredito nisso? E assim você vai usando o modelo ABCD para ver na diversidade o que daquilo é real, o que daquilo é meu medo que eu inventei e como que eu posso sair dali. E daí eu uso aquele exercício que eu gosto, que é o IC, né? Aí você faz um brainstorm. E aqui ele traz uma coisa muito importante que é, se a diversidade for de fato grave, será que ela é tão grave quanto acreditávamos inicialmente? Esse, esse último método de eu pensar se ela é tão grave realmente é a descatastrofização da psicologia, porque muitas vezes acontece alguma coisa e eu trato aquilo como uma catástrofe. Ai, meu Deus, minha vida vai acabar. Ai, me traiu. Minha vida acabou, meu mundo desmoronou, meu Deus. Não, nada é tão grave, né? Se você parar para pensar assim, é realmente tão grave? Realmente é tão ruim? Aí você decastrotifiza o negócio. Aí você volta para a realidade. E aqui o princípio 5 é o círculo do Zorro, que é você restringir seu foco a metas pequenas, execuíveis, para expandir a sua esfera de poder. Então, aqui é importante, ele traz o Zorro, né, lá o Dom Diego lutando. Primeira coisa que o Dom Diego ensina para o Zorro é defender um círculo, aprender a ser esgrimista dentro daquele círculo, a lutar ali dentro daquele círculo. E só quando ele defende aquele círculo e vira especialista ali é que ele aumenta, expande o círculo. Então, muitas vezes a nossa meta é tão grande, isso eu conversei com alguém esses dias, a meta é muito grande, e uma meta muito grande pode te paralisar. Então, é importante que você tenha essa meta dividida em pequenas ações, em pequenas metas execuíveis. Por quê? Porque quando você conquista aquela primeira meta, você devolve o senso de autocontrole, de controle para você, de poder. Então você entende que você pode fazer aquilo. E você comemora aquilo e vai para a próxima meta. E você vai expandindo os seus círculos. Ele traz o exemplo do aluno dele que dentro do dormitório, que os bombeiros queriam interditar o quarto do moço, porque tinha caixa de pizza, tinha tudo. E ele começou com uma pequena área da mesa dele, tirando os papéis daquela pequena área e defendendo aquela pequena área para não acumular mais papéis. E assim, dentro de um mês, o quarto, acho que um mês, o quarto dele já estava limpo. É uma história muito legal, né, que fala sobre metas pequenas. Então, você vai estipulando pequenas metas para que não desanime, para que não fracasse, né? E é sobre pequenas metas. A perda é quando você perde o controle, e aqui ele traz a teoria do cérebro pensante, do cérebro sobrevivente na 141. Ele chama de impulsivo e pensador. O impulsivo, que é o sobrevivente, ele é a amígdala. As nossas ações muitas vezes são determinadas pelos dois componentes conflitantes do cérebro. Um sistema emocional automático, vamos chamá-lo de impulsivo, e o nosso sistema cognitivo racional, vamos chamá-lo de pensador. A parte mais antiga do cérebro, em termos evolutivos, é o impulsivo, que se baseia na região límbica emocional, onde a amígdala reina. E o pensador está no córtex pré-frontal. Então, quando a gente está sobrecarregado, a gente cai no impulsivo. É ele que comanda. Então, a gente está sob estresse, a gente não consegue pensar, não consegue ver melhores formas de fazer as coisas. E quando a gente está nisso, a gente não está usando o pensador, a gente está, ele chama aqui de sequestro emocional. A nossa reação é sempre de lutar ou fugir. Por isso que estabelecer essas pequenas metas e conquistar elas te devolve o senso de controle, de poder, de que você está no comando da sua vida. E aqui, retome um círculo por vez. E é justamente isso, né? Aqui na 145, ele traz o exercício, né? O passo 1 é você identificar como você
O passo 1 é a autoconsciência, você identificar como você está se sentindo e expressar esses sentimentos em palavras, que as informações verbais, elas reduzem quase imediatamente o poder das emoções negativas, melhorando o bem-estar e as habilidades de tomar decisões. Dessa forma, verbalizar o estresse, o desamparo, seja anotando sentimentos em um diário ou conversando com um amigo, é o primeiro passo para retomar o controle. Aí o passo 2 é identificar os aspectos da situação que você pode controlar e os que não pode. E aqui você anota todas as fontes de estresse, os problemas cotidianos e meta, e divide em duas categorias: as coisas que você pode controlar e as coisas sobre as quais você não tem controle. E com base nessas coisas que você tem controle, você identifica uma meta que pode ser rapidamente atingida, que seria o passo 3. Por quê? Porque daí você atinge essa meta e você retoma o controle, você entra na autoconsciência das suas emoções, você deixa de estar sequestrado emocionalmente, né? Você sai do estresse e você começa a retomar o controle da sua situação. Aí aqui ele coloca, no trabalho o equivalente seria concentrar seus esforços em pequenas áreas nas quais você sabe que pode fazer a diferença. Ao lidar com um pequeno desafio por vez, podemos reaprender que as nossas ações de fato têm um efeito sobre os nossos resultados e que somos em grande parte os mestres do nosso próprio destino. Ele trabalha com muitas empresas, às vezes a gente acha que a gente não faz a diferença. Então, a gente entender que a gente faz a diferença, uma metinha por vez, uma coisinha por vez, já vai retomar o nosso autocontrole, que é o círculo do jogo, né? Ele traz também o negócio assim, você nunca correu uma maratona. Não vai querer começar a correr uma maratona do nada, né? Estabeleça metas pequenas, exercício físico a mesma coisa, dieta a mesma coisa, e tenha sempre a métrica daquilo. Eu sempre digo isso que é bom, porque você sabe quando você atingiu. E se você estabelecer uma meta que você não sabe como atingiu, vai ser inócua, né? E aqui ele fala que você sobre o tamanho das metas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque não adianta tentar alcançar as estrelas, é uma garantia de fracasso. É de fato importante você estender os limites das suas possibilidades, mas só que não de uma vez só. Então, determinar metas de dificuldade moderada, não tão fáceis a ponto de não precisarmos nos esforçar, mas também não tão difíceis a ponto de nos desanimar e desistir. Quando os problemas enfrentados são particularmente desafiadores e a recompensa se mantém fora do nosso alcance, definir metas menores e mais execuíveis nos ajuda a desenvolver a confiança, celebrar nosso progresso e nos manter comprometidos com a tarefa em questão. Isso aqui é muito importante, que as metas façam parte, estejam sob nosso controle. Não adianta estabelecer meta para outra pessoa. A outra pessoa tem que estabelecer as metas dela. Por exemplo, assim, você não... Alguém me perguntou esses dias, dentro das suas metas não tem casamento. Eu falei, não posso obrigar alguém a casar comigo, certo? Então, o que eu posso fazer? Me abrir a um relacionamento e assim por diante, né? Então, metas que sejam de dificuldade moderada e que digam respeito a você. E é muito importante ter metas, porque é isso que leva a gente para frente, né? E nos traz para a consciência, para a autoconsciência. E agora, um dos mais legais, que é o princípio 6, que é a regra dos 20 segundos. Até aqui, eu não sei se vocês leram, mas nas notas de referências, ele traz aqui que um hábito leva de 18 a 254 dias para ser formado. Então, as pessoas falam 21 dias. Não, depende o hábito. Porque se for um hábito muito arraigado, você mudar, demorar mais. Se for um hábito de alguma coisa que é muito difícil para você fazer, vai demorar mais para você formar. Se for uma coisa mais fácil, pode levar 18 dias, pode levar menos tempo para ser formado esse hábito. Então, o que ele traz aqui? Que você tem que entrar em ação. Não adianta você saber tudo isso e você não entrar em ação. Então, a regra dos 20 segundos é como transformar maus hábitos em bons hábitos, reduzindo os obstáculos para a mudança. É uma forma de você pôr em prática as ideias que você tem. Você realmente fazer aquilo que você se propõe a fazer. Que ele coloca aqui, que precisamos agir com excelência. No entanto, a ação necessária para colocar em prática o que sabemos muitas vezes é a parte mais difícil desse processo. Então, ele descobriu o que é a regra dos 20 segundos. A regra dos 20 segundos é você diminuir o obstáculo para você fazer aquilo.
Por exemplo, se levar mais de 20 segundos para eu ir pegar meu tênis, provavelmente eu não vou ir para academia. Aí ele quis mudar um hábito ruim, que era ele chegar em casa e ficar vendo TV. O que ele fez? Ele colocou a pilha, tirou a pilha do controle remoto e colocou em outro cômodo. Ele levava mais de 20 segundos para ir pegar a pilha, então ele trocou esse hábito. Então é você facilita que dá certo, né? Você tornar aquilo que você quer fazer, que é aquilo que você quer tornar um hábito mais fácil, em 20 segundos, e você dificultar aquilo que você quer tirar de hábito. Então, eu quero parar de me desfocar com as redes sociais quando eu estou trabalhando. Deixe o celular a mais de 20 segundos. Porque se levar mais de 20 segundos para você ir lá e buscar o celular, você vai desistir, provavelmente. Então, essa é a regra dos 20 segundos, que é justamente para você formar hábitos, porque os hábitos são o que nos levam à excelência. Então, aqui ele traz, né, que nós somos um mero apanhado de hábitos, que somos capazes de realizar automaticamente muitas das nossas tarefas cotidianas. É justamente porque os hábitos são tão automáticos que raramente paramos para pensar sobre o enorme papel que eles exercem no nosso comportamento e, com efeito, na nossa vida. Quase tudo que a gente faz hoje em dia é hábito e a gente consegue mudar os hábitos por causa da neuroplasticidade. Então, quanto mais a gente parar para prestar atenção naquilo que a gente faz, por que a gente faz aquilo e ver se aquilo realmente a gente quer manter, mais fácil é a gente atingir a excelência, porque a gente consegue trocar os hábitos. E basicamente esse capítulo é sobre mudar os hábitos, que seria a questão dos 20 segundos, né? Então, outra coisa muito importante que ele traz nesse capítulo é que a nossa força de vontade, ela é limitada. A gente tem um tanto de força de vontade. Se você exaure a sua força de vontade, aí fica mais difícil você construir novos hábitos. Justamente por isso que é importante a regra dos 20 segundos, porque você não tem que pensar sobre aquilo daí. Porque quanto mais você ficar se debatendo internamente se você vai ou não fazer aquilo, mais você vai gastar o seu poder de decisão, a sua força de vontade. Cada escolha que a gente faz no nosso dia a dia gasta um pouco da força de vontade. Então, se você deixar para fazer academia de noite, você quer botar o hábito de fazer exercício, você já gastou ali metade do dia, você gastou quase toda a sua força de vontade escolhendo coisa, o que você comeu, o que você vestiu, o que você fez, não sei o quê. E aí você não levou seu tênis, aí você tem que voltar para casa para pegar seu tênis. Já aumentou em 20 segundos a distância, já não vai formar um hábito, você não vai conseguir. Então ele fala outra coisa muito importante, além das regras dos seus 20 segundos, é você criar regras de quando você vai decidir as coisas, que aqui ele chama de checagem secundária, eu acho aqui, ó, decisões de segunda ordem. Os psicólogos chamam esse tipo de regra de decisões de segunda ordem, porque elas são basicamente decisões referentes a quando tomar decisões. Então, se eu determino antecipadamente as regras, eu posso me libertar do constante bombardeio de escolha que eu preciso fazer. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Então, por exemplo, eu já sei que eu vou ver, eu estabeleço lá um período do dia para ver os meus e-mails. Então, isso é uma regra, eu não vou precisar ficar decidindo se eu vou ver o e-mail ou não vou ver o e-mail. Aí eu decidi que eu vou acessar a rede social todo dia às 8 horas. Então, isso é uma regra pré-estabelecida que vai me fazer evitar ter que ficar decidindo coisas. Porque daí eu só vou seguindo aquela regra. E aqui ele traz uma frase que eu acho muito legal sobre a regra dos 20 segundos, que ao acrescentar 20 segundos no meu dia, ele recuperou as 3 horas do tempo dele, que foi a questão da TV, porque ele passava 3 horas vendo TV e não fazia as outras coisas. Então, ele dificultou em 20 segundos a vida dele e ele tirou esse hábito da vida dele. E esse negócio, são cerca de 18 a 254 dias, então depende do hábito. E o segredo para a utilização dessas ferramentas e para a mudança positiva e permanente é criar hábitos que gerem dividendos automaticamente, sem a necessidade de um esforço contínuo ou da utilização de extensas reservas de força de vontade. O segredo para a criação desses hábitos é manter uma prática repetida, ritualista, até as ações se arraigarem na química neural do seu cérebro. E o segredo para a prática diária é posicionar suas ações desejadas o mais perto possível do caminho da menor resistência. Então, você identifica a energia de ativação, que é o momento, as escolhas e o empenho mental e físico necessário, e reduz.
é justamente os 20 segundos. Ou você aumenta a sua dificuldade ou você facilita. Então, quanto mais você facilitar, mais fácil você criar um hábito. E o último princípio é o investimento social. Que muita gente, quando está sob profundo estresse, se isola. O que é um erro comprovado cientificamente. Porque você se afastar da sua rede social de apoio vai tornar você mais estressado, menos produtivo e com menos foco. Quando você tem uma rede social de apoio, você se torna, você lida melhor com os desafios e com o estresse no trabalho. Então, ele traz aqui que é justamente no momento que a gente mais precisa que a gente não pode abrir mão da nossa rede social de apoio. As pessoas mais bem-sucedidas fazem exatamente isso. Em vez de se voltarem para dentro de si, elas se aproximam ainda mais da sua rede social de apoio. Em vez de não investir nela, as pessoas de sucesso recorrem a ela. Essas pessoas não apenas são mais felizes, como também são mais produtivas, envolvidas, energizadas e resilientes. A rede social de apoio vai fazer você recarregar suas energias, vai cortar o efeito do estresse crônico. Então, aqui ele traz a pesquisa dos estudantes de Harvard que foram acompanhados durante 70 anos. Aqueles que mantiveram uma rede social de apoio eficaz e próxima tiveram, inclusive, menos infartos, uma melhora na saúde, uma expectativa de vida melhor, foram mais tiveram mais sucesso, tiveram mais realizações, progrediram mais nas suas carreiras, justamente por causa dessa rede social de apoio. Rede social de apoio é o seu companheiro, então escolher o seu companheiro, a pessoa com quem você passa a maior parte do seu tempo, é um dos fatores mais predizentes de sucesso ou não ao longo da sua vida. Enquanto você, né, poder contar com essa pessoa, a sua família, os seus amigos, tem gente que se isola dos amigos. Então, quanto mais você cultivar essa rede social de apoio, mais sucesso você tem chance de ter, né? Mais você vai trabalhar. Aqui ele traz, ó, quando formamos um vínculo social positivo, a oxitocina, um hormônio indutor do prazer, é liberado na nossa corrente sanguínea, reduzindo imediatamente a ansiedade e melhorando nossa concentração e foco. Cada conexão social também reforça nosso sistema cardiovascular, neuroendócrino e imunológico, de forma que, quanto mais conexões formamos com o tempo, melhor é o funcionamento do nosso corpo. Então, quando usufruímos de um grande apoio social, por outro lado, somos capazes de feitos impressionantes de resiliência e até termos mais possibilidade de viver mais. Então, é você justamente fazer esse investimento na sua rede social de apoio. E aqui ele traz o capital social como alívio de estresse. É justamente isso. Quando você pode se voltar para os seus, você corta os efeitos do estresse. E aqui na 188, ele traz que um ambiente extraordinariamente. As pessoas mais bem-sucedidas com as quais trabalhei sabem que, até em um ambiente extraordinariamente competitivo, somos mais bem equipados para lidar com desafios e obstáculos quando reunimos os recursos das pessoas ao nosso redor e capitalizamos até os mais breves momentos que passamos interagindo com os outros. E, da mesma forma como o apoio social é uma garantia de felicidade e um antídoto para o estresse, ele também contribui muito para a realização no ambiente de trabalho. Então, aqui ele traz a rede social de apoio não só familiar, não só social, mas também a rede social de apoio no trabalho. Então, quando você se conecta aos outros colaboradores, quando o líder faz essa integração entre eles, a equipe fica mais coesa, mais produtiva e tem um ambiente de trabalho mais positivo. Aqui ele traz uma colocação que é a díade vertical, que é o vínculo social mais importante que se pode cultivar, que é entre o chefe e o colaborador, que a força do vínculo entre o gestor e o colaborador é o principal fator preditor tanto da produtividade diária quanto do tempo que as pessoas passam no seu emprego. Então, uma maior rotatividade na função quer dizer que essa díade não é positiva. Tá? Então, quanto mais o gestor, se esforça para ter esse investimento social, essa rede de apoio ali dentro do trabalho, com seus colaboradores, se quanto mais ele investe o seu tempo em conhecer, em se preocupar, em tratar como humano, elogiar, tudo isso transforma aquela unidade em uma unidade realmente, né? Aquele setor, aquele departamento, em
torna o departamento todo mais coeso. E um elogio que você faz para uma pessoa contagia outra pessoa e assim por diante. Você traz toda a positividade para aquele ambiente de trabalho. Então, valorize os ativos. Aqui ele traz para você tanto na função do trabalho quanto no pessoal. Então, você cuidar da sua comunicação novamente aqui, né? Porque você torna os ambientes mais leves quando você tem uma comunicação não violenta. Se preocupar com o outro, né? Realmente, assim, não fazer só perguntas, como você tá, passou, não. Pergunta como as pessoas estão, olha no olho. Olhar no olho ele traz como uma função muito importante, né? Então, fortaleça as conexões com as pessoas que estão ao seu redor e com os seus colegas de trabalho, porque não precisa ser só o chefe. Existe uma coisa que é um sentimento coletivo do ambiente de trabalho. E as pessoas todas contribuem. O chefe é o que mais consegue, mas se você se associar com os outros colaboradores, vocês conseguem. E toda a grande onda começa pequena, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ir sensibilizando os outros e impactando a vida dos outros também. E aqui no último capítulo, na parte 3 é o efeito propagador. Espalhe o benefício da felicidade no trabalho, na casa e por toda parte, que é justamente isso. A pessoa que temos o maior poder de mudar é nós mesmos. Mas mesmo que 7 princípios devam começar no nível individual, eles não devem de forma alguma terminar por aí. Ele traz um estudo aqui que a gente propagando os efeitos, existe uma teoria que é dos 3 graus de separação, né? Eu impacto 3 pessoas, essas 3 pessoas impactam 3 pessoas, né? E assim por diante. Então, algo que eu traga, algo que eu faça, tem um poder de impactar até 1.000 pessoas na minha vida. Então, toda grande onda começa pequena. Então, conforme eu trazendo aqui esse conteúdo, vai ficar disponível para o pessoal da comunidade, você aplicando, é um princípio aqui, um comentário que você faz ali, um elogio que você faz lá, isso vai propagando os efeitos. E muitas vezes não precisa nem gastar muito tempo para impactar o outro, né? Basta a gente mudar, que o outro vai ver a mudança na gente e vai, às vezes, querer também essa mudança. Então, às Justamente. vezes, a gente não precisa nem gastar tanta energia, né? Falando pro outro, ou sendo algo chato, olha isso, lê esse livro e tal. Às vezes a Verdade. gente mesmo já vai. Nós somos a nossa melhor vitrine, né? É, A pessoa vai exatamente. ver você, vai pensar, o que está acontecendo? Às vezes você vai estar sorrindo. Gente, ele fala do neurônio espelho. Se eu bocejo, você boceja, normalmente. Isso chama neurônio espelho. Se eu vejo alguém bocejando, eu vou bocejar. Mas se eu vejo alguém sorrindo, eu vou sorrir também. O sorriso, assim como o bocejo, é difícil que alguém não sorria de volta. E isso é uma coisa, você vai estar mais positivo, vai estar mais feliz, vai estar sorrindo mais, as pessoas ao seu redor vão ser impactadas e assim por diante, né? Então, aqui ele traz isso. E do sorriso também, o sorriso, essa é uma das últimas coisas que eu queria trazer aqui, ele tem um impacto muito grande na nossa química também. O sorriso, ele produz hormônios, e a gente tem um ditado que é muito legal, que é quem não sabe sorrir mostra os dentes. Que às vezes você está muito tenso, muito estressado, e você precisa produzir aquela química. Então, se você forçar, ficar assim, tem gente que bota a caneta assim, né? Não consegue nem fazer assim, fingir que está sorrindo, coloca a caneta. Porque o neurônio espelho, como é que fala? A memória muscular daqui vai te trazer essa sensação. Então, o cérebro, como a gente já falou, não difere o que é fato real do fato inventado. Você vai conseguir produzir essa química. E aqui, isso aqui está na 211. O ato de sorrir, por exemplo, faz o cérebro achar que você está feliz, de forma que ele começa a produzir as substâncias neuroquímicas que de fato fazem você se sentir feliz. Então, a gente tem esse ditado, né, que é quem não sabe sorrir mostra os dentes. E quanto mais você incentivar, né, as equipes nas quais uma pessoa acionava o contágio emocional positivo apresentaram menos conflitos entre o grupo, mais cooperação e, o mais importante, um melhor desempenho global na realização da tarefa em questão. Então, não precisa necessariamente ser o líder, uma pessoa só que incentive o contágio positivo, né,
já vai trazer esse efeito para todo mundo. Vontade emocional positiva, eu chamo. Então, gente, é isso que eu trouxe bastante coisa, meu Deus, nem sei que horas são. Ó, aqui é meu Deus, daí é o flow em prática, né? Eu começo a falar, começo a trazer. Esse é um livro que fez muita diferença na minha vida, mas era isso que eu queria trazer. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Então é isso, gente. Até o próximo encontro. Eu vou pausar a gravação agora. E nos, e nos vemos no próximo encontro para a discussão do livro de maio, Os Segredos da Mente Milionária. Até lá!